Povo de Deus, nós estamos mais uma transmissão do nosso PG pelo Zoom. Fico feliz dos grupos estarem funcionando, fico feliz porque você está conosco, fico feliz porque você está estudando, facilitador, fico feliz porque você está ajudando o seu grupo ao crescimento. Nós estamos falando sobre a igreja de Sardes, uma igreja que vivia das glórias do passado. Nós trabalhamos isso semana passada e vamos fechar as semelhanças negativas no dia de hoje. Nós tivemos 2 domingos de semelhanças negativas e agora, a partir da semana que vem, vai ser semelhanças positivas, porque não era tudo de ruim que acontecia naquela igreja, tinha coisas que aconteciam de boa. Mas hoje quero dar a última semelhança e que você possa comparar com a igreja, o Bridge Ministry e com você. Lembrando sempre que eu falo da igreja de Sardes, mas falo da cidade de Sardes. E depois eu falo da igreja do Bridge Ministry e falo de você e falo de mim. Então, a terceira semelhança, a primeira semelhança era que a igreja vivia de glórias do passado. E eu disse que nós não podemos viver da glória do passado. A segunda foi que a igreja se achava orgulhosa, autossuficiente, arrogante, porque estava numa planície, estava num topo de uma montanha, certo? E havia um vale, e os inimigos não conseguiam subir e atacar a cidade, mas ela foi atacada em 500 e 218 a.C., porque o inimigo passou por uma fresta, passou por um buraco que eles não tamparam. O que aconteceu foi que, com o passar dos anos, aquele buraco foi se abrindo e foi por lá que o inimigo passou. E você precisa trabalhar na sua espiritualidade, porque com o passar dos anos nós vamos amolecendo, nós vamos deixando, aquele estado de quente e vamos passar a ser morno. Então você não pode ser morno, você tem que ser sempre quente. E agora vamos na terceira semelhança. A igreja de Sardes era uma igreja que era uma igreja que vivia, certo? Os moradores da igreja de Sardes e os moradores da cidade de Sardes viviam em uma imoralidade sexual. Imoralidade sexual. A igreja de Sardes, ela copiou a cidade de Sardes. Todo mundo que queria se prostituir, eles não iam para Tiatira, eles não iam para Efésios, eles não iam para nenhuma cidade, eles iam para Sardes. Sardes é, como eu disse hoje pela manhã, como a Tailândia, que tem esse turismo sexual, como fonte de renda do país. Sardes era essa igreja, Sardes era essa cidade. E aí as pessoas viviam na imoralidade. O que a igreja fez? Em vez de ser o porto seguro, a igreja, ela copiou a cidade. Então, aquela igreja de Sardes não oferecia segurança nenhuma para os moradores que se convertiam ao cristianismo. Quando eles se convertiam ao cristianismo, o pastor pregava a palavra, os irmãos sérios de Sardes pregavam a palavra. Quando eles chegavam, as pessoas iam na igreja, escutavam o sermão, mas depois que escutavam o sermão, iam para um momento de janta, um momento de almoço, um momento de confraternização, o que eles escutavam era a mesma coisa que eles escutavam no mundo. Então a igreja de Sardes não fez diferença e não fazia diferença na vida de ninguém. Aí, queridos, eu apliquei isso na nossa igreja, apliquei isso no nosso coração e alertei a igreja que nós não podemos deixar de ser o porto seguro do mundo, que nós temos que ser o porto seguro do mundo. E como é que nós vamos ser o porto seguro do mundo? É uma das perguntas que você precisa responder. Nós temos que ter a palavra, certo? E ter a prática. A palavra e a prática. Não adianta ter só a palavra e não ter a prática. Não adianta ser a prática e não ter a palavra. Nós temos que ter esses dois. Nós precisamos viver o que pregamos. Nós precisamos viver o que a Bíblia fala para a gente viver. Porque senão, queridos, nós vamos entrar não só pelo caminho da imoralidade. Vamos cometer outros pecados. Nós não podemos cometer pecado. Quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus. Então nós precisamos combater não só a imoralidade, mas todos os segmentos de heresias e costumes que o mundo traz para dentro da igreja. Então, nós precisamos fazer aquilo que nós estamos fazendo. Eu disse para a igreja, para a nossa igreja, que
o padrão do mundo não funciona para nós. E eu espero que o padrão do mundo não funcione para você. Como igreja, nós estamos firmes, porque a palavra que eu prego, a palavra que os nossos pastores eles pregam, são palavras poderosas de Deus para a sua vida. A palavra dos pastores leigos que pregam são palavras de Deus para a sua vida. Então nós não estamos nos moldando, certo? E nem estamos tendo vida dupla. Outra coisa que eu falei, tem crentes dentro da igreja que têm vida dupla, que chegam na igreja, são crentes, são cristãos verdadeiros. Chega em casa, é o capeta em pessoa, ou então a diaba em pessoa. Chega em casa, faz tudo ao contrário, não serve de exemplo para os filhos. E aí os filhos ficam aí. Os padrões do mundo não devem ser o padrão que nós temos para nós. Os conselhos que eu dou não podem ser conselhos mundanos. Você precisa aprender isso, você precisa saber disso. Então, querido, eu quero dizer para você o seguinte, a cidade de Sardes era imoral, vivia na imoralidade, a igreja de Sardes vivia na imoralidade, tudo foi por água abaixo. A cidade, a igreja não existe mais. A proposta é, nós precisamos não só combater a imoralidade, combater tudo que Deus desaprova. Jesus termina dizendo o seguinte, que as obras que a igreja de Sardes e que a cidade fazia diante de Deus eram reprovadas. Sardes era igual Sodoma e Gomorra. E nossa igreja não pode se transformar numa Sodoma nem numa Gomorra. E isso depende de você, porque eu estou fazendo como pastor o meu papel. Como crente da igreja, eu faço o meu papel. Como membro, ovelha de Jesus Cristo, eu faço o meu papel. E você precisa fazer o seu. Porque se nós vivemos na imoralidade ou qualquer outro pecado, eu quero dizer para você que essa imoralidade vai fomentar a culpa, fomenta a traição, institui a degradação humana, produz a mentira, impulsa os distúrbios sexuais da pessoa. Todos nós somos seres sexuados. Né? Então nós fazemos sexo, mas nós não podemos passar disso. Nós não podemos se envolver muito com isso, porque acabamos, certo, entrando em caminhos que sem volta às vezes. Então, fica aí o meu desafio para você. Eu espero que você possa discutir isso com o seu grupo e vamos lá as perguntas, certo, que você precisa trazer para serem discutidas. Primeira pergunta é: aonde a imoralidade nos leva? Eu disse aqui, certo, que ela nos leva a alguns lugares. Eu gostaria que vocês, o facilitador, que você pudesse discutir isso. Estuda o sermão, veja os pontos e estuda isso para nós, certo? Quais são os outros pecados que, se cometermos, se a igreja comete pecados, outros pecados, quais são outros pecados? Quais são os outros pecados que nós podemos, certo, não praticar, né, mas que nós podemos trazer para serem discutidos no grupo? E gostaria de que o que faz o crente ter vida dupla? O que faz o crente se moldar ao mundo de hoje? Então são várias perguntas que você precisa. Faça uma relação de pecados, para mim, que pode levar uma igreja a fechar suas portas. Mostra para mim o que pode levar uma pessoa para ter uma vida dupla. Mostra para mim, fala, responde para mim, certo? Quais são os conselhos verdadeiros de Jesus Cristo para a nossa igreja? E quais são os conselhos do inimigo para nós? Então, o Ricardo está aí atrás, ele vai transformar isso em perguntas para você. Eu dei aqui pelo menos mais 5 perguntas, e aí você discute as 5, ou se ele botar 3, se ele botar 2, discute essas perguntas aí. Mas é importante que você estude essa palavra e se prepare para a semana que vem, para nós fazermos as comparações positivas. Você vai gostar também. Mas hoje terminamos aqui a comparação negativa. Lembrando sempre, meu querido, que Deus te deu uma semana de vitória, que você possa realmente crer nesse Deus Todo-Poderoso. Lembrando sempre que se Ele é por nós, quem será contra nós? Pastor Ribamar, beijo, 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 beijo.